Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior e hoje o assunto é Sandy. Você sabia que a Sandy teve um namoro secreto na adolescência? Foi antes do Lucas Lima e, na verdade, foi o primeiro namorado da vida dela. Vou te contar tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui. Em 1999, a Sandy tornou público e anunciou para todo o país que estava namorando pela primeira vez e o felizardo era Lucas Lima, da família Lima, que no futuro viria a ser o marido dela, né? Eles fizeram fotos, ensaio fotográfico, entrevistas, tudo para divulgar e foi um burburinho na época porque a Sandy já era a estrela pop teen do Brasil. Ela estava com 16 anos na época e estava mentindo pro Brasil inteiro. Ela já tinha namorado, né? Só que escondido. E aí ela mentiu pra imprensa toda, pros fãs, né? Pra todo mundo mesmo, até pra Xuxa. Eu li uma vez você falando, quer dizer, a gente não sabe se é verdade também, que a gente lê tanta coisa, metade é verdade, o que não é e tal. Enfim, mas ali diz que ele foi tua primeira paixão, tua primeira namorada, ele também foi teu primeiro beijo ou não? Ele foi, não foi minha primeira paixão, assim, eu gostei de outro menino antes, foi a segunda. Mas foi meu primeiro beijo, meu primeiro namorado. Vou te contar todos os detalhes desse namoro secreto da Sandy. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aperta aqui e curte, porque quando você faz isso, você manda uma mensagem pro YouTube que ele entende o tipo de conteúdo que você gosta e ele mostra mais conteúdos relacionados pra você. Então é uma coisa boa. E se você realmente gosta da Sandy, gosta do Júnior, gosta de Sandy Júnior, aqui é seu lugar. Então se inscreva no canal, aperte o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar. Toda semana eu tô aqui falando dela, dele ou deles. A Sandy namorou pela primeira vez com 15 anos de idade com Tomás Záquia, um colega de classe do Notre Dame, o colégio onde ela estudava em Campinas, né? Os dois meio que cresceram juntos, estudaram, foram da mesma turma, da primeira até a oitava série. Eles passaram o ano de 97 inteiro de paquerinha, né? Ela gostava dele, ele gostava dela, mas ninguém se declarava, muito menos pedia em namoro. A Sandy já contou que ela acordava mais cedo para se arrumar, para ir pro colégio bonita. Pelo que ela disse também nas entrevistas ao longo da vida, eles chegaram a ficar em 97, quando a Sandy estava com 14 anos. Então ela perdeu o bebê com ele, pelo menos é o passado mais distante que a gente tem conhecimento. Ela também falou uma vez que ela passou o Dia dos Namorados de 1997 arrasada, porque estava muito apaixonada, queria estar namorando com esse menino, mas não tinha rolado ainda. Aí o Chororó, pra acalmar a Sandy, dar ali uma paz pro coração dela, presenteou a Sandy no Dia dos Namorados com um colar de pérolas. Gente rica, né? E aí, era uma paixonite bem adolescentona, sabe? Matérias da época já falaram que a Sandy cantava Inesquecível pensando nele, né? E tudo piorou quando o Tomás Záquia mudou de escola, né? Quando foi pro ensino médio, ele saiu do Notre Dame e a Sandy continuou. E aí ela sofreu. Diz que aquela música Mais um Tempo pra Crescer, do álbum Sonho Azul, é inspirada nesse momento aí que a Sandy tá vivendo. Tem um vídeo aqui no canal sobre o álbum Sonho Azul que eu falo mais sobre isso. Pode ir lá assistir. E aí, a Sandy e o Tomás só começaram a namorar mesmo em janeiro de 1998, quando ela convidou ele para ir na festa de 15 anos dela. Os dois dançaram valsa juntos e ele finalmente fez o pedido. Como foi o seu primeiro amor? Ah, foi fofo, era um menino que estudava comigo, eu tinha 15 anos, quando a gente começou a namorar, ele me pediu namoro no dia do meu aniversário, de 15 anos, ele dançou comigo, ele foi meu príncipe no meu aniversário. Então já era teu paquerinha? Já era meu paquerinha, e eu tomei coragem, né, respirei fundo e convidei ele, já tava apaixonadinha por ele, e ele topou, ele também era apaixonadinho por mim, mas a gente não falava nada,
E aí, no dia do meu aniversário, ele me pediu namoro. Foi muito fofo, a gente namorou um tempão. Mas ele não foi o primeiro menino que você beijou? Foi. Você beijou com 15 anos? Não, com 14. É que eu já tinha beijado ele. Não, 14 pra 15, eu era bem velha já. Isso, né, pra minha geração, fui beber até os 14 pra 15 anos. Era tarde até, né? Hoje, então, acho que as meninas estão fazendo as coisas muito precocemente. Mas eu tinha 14 pra 15 e aí... Mas eu não fui o primeiro beijo dele, né? Que ele era bem espertinho, já tinha ficado com várias. E aí vocês viram, né? Ele pediu ela em namoro na festa de debutante. Olha só a Sandy nessa festa. Não dá pra falar o tamanho da felicidade que tá sendo pra mim essa noite maravilhosa que os meus pais me proporcionaram. 15 anos é uma vez só, um festão desse é uma vez só, então tem que aproveitar ao máximo, curtir o máximo. É muito delicioso, é muito gostoso. E aproveitou ao máximo mesmo, né? Na época, a Sandy e o Tomás podiam circular por Campinas, passear, porque lá não tem paparazzi, né? Não tem muito assédio, enfim, era mais controlada a coisa. E eles iam ao cinema, tem notícia de que eles viram Shakespeare apaixonados juntos no cinema, esse tipo de coisa. Como não tinha paparazzi, as fofocas ficavam muito ali, regionais, né? No local, não chegava a grande mídia no início. Na época, a Sandy e o Tomás fizeram um pacto de manter o namoro em segredo e não expor para a mídia, para conseguirem manter a privacidade e também a vida anônima dele, né? Eles tinham medo de que a vida dele fosse devassada, que ele fosse perseguido, enfim. Na verdade, as matérias diziam que ele tinha medo de ser perseguido. Afinal, ele era só um adolescente que não era artista, né? E aí, por conta desse pacto, a Sandy mentiu em um monte de entrevistas ali ao longo de 98, 99 e nos anos seguintes também, que ela levou essa mentira por anos, né? E um truque que ela usava era falar da paixonite dela pelo Tomás, um garoto do colégio, ela dizia assim, mas como se não tivesse concretizado ainda. Era como se ela estivesse narrando para a imprensa o início, né, o passado, como se fosse presente. Ela contava, tem um menino do colégio que estou apaixonada, ele também, blá blá blá, mas não acontece, ele não fala, eu não falo. Ela contava como se fosse presente, mas isso aqui era passado já estava rolando. Olha essa entrevista que a Sandy deu para a revista Carícia, quando ela estava com 15 anos já, e perguntaram para ela sobre o primeiro beijo. Eu nunca beijei, mas não fico encanada com isso. Tenho amigas que também não passaram por essa experiência. Prefiro esperar o menino certo e não ficar com qualquer um. Não é porque nunca beijei que vou com o primeiro que passar no desespero. Há pessoas que são assim, dão um primeiro beijo apenas para ver como é ou só porque as amigas já beijaram e elas não querem ficar por fora. O grande problema é que muitas vezes se arrependem. Vou esperar. Hashtag escolhi esperar. Hashtag sonsa, né, Sandy? Eu te amo, mas sonsa. Na mesma entrevista, a Sandy usa esse truque que eu falei, de falar do passado como se fosse presente. É super difícil para um menino chegar e dizer que está afim. Já percebi isso. Fiquei sabendo que um garoto da minha escola gostava de mim, mas ele não teve coragem de falar. Sinto que para quem está próximo é complicado. Fazendo a maluca, né? E sabe onde eu não faço maluco e hablo mesmo? Lá no grupo no WhatsApp exclusivo para membros do canal. Então se você quer fazer parte do grupo e hablar mesmo, poder falar, as mensagens se apagam em 7 dias, então expiram as provas. Junte-se a nós, tem um botãozinho aí, seja membro, clica, lê quais são os benefícios, a maneira de pagamento e vem se juntar a nós. Grupo no WhatsApp, tô te esperando. Ainda em 98, Serginho Grossman gravou uma matéria especial para o Programa Livre mostrando os bastidores de um show de Sandy Júnior em São Paulo. E aí, o Tomás aparece nessa matéria, mas ele é apresentado como se fosse um amigo do Júnior. Ela dá para essa sala muito bem decorada, que é onde... Olha, tem um dorminhoco aí. Pode ficar na buena. Olha, quem que é esse aí? Tudo bom? Opa. Bom, esse aqui, eles vão... Aqui que vocês vão receber os ouvintes? Aqui, né? Às vezes chega algum amigo, meio mala, dorme, né? Esse aí que tá dormindo aí. É meu amigo. Amigo? Tudo bom? Amigo? Fica aí, na boa. Amigo. Tudo bom, amigo?
Ele também aparece em outro momento dessa matéria, atrás da Sandy e do Júnior, como se fosse um membro da equipe. Botaram nele uma roupa da produção para ele se passar como uma pessoa da equipe. E aí, como estavam as câmeras ligadas, a Sandy subiu no palco, não pôde nem dar uma pitoquinha no namorado. Teve que ser tipo assim, ô, tô indo lá, querido. Não pôde dar o beijinho. Em 1999, a Sandy chegou a falar sobre o Tomás em algumas entrevistas, mas sempre dizendo como se não tivesse rolado nada ainda, usando aquele truque de falar do passado como se fosse presente. Ela falou com a revista Toda Teen em abril de 99, dizendo que estava apaixonada pela primeira vez. Vou ler para vocês alguns dos destaques dessa matéria. É o meu primeiro amor e tenho certeza de que será inesquecível. Ele estudava na mesma classe que eu, éramos amigos e aos poucos fui descobrindo que não era só amizade. Comecei a gostar aos pouquinhos. Percebi que falava demais dele, mas no início não queria admitir. Depois tive de aceitar porque ficou mais forte. Outro trecho. Como sou extremamente romântica, acho que até um pouco exagerada, fico ouvindo músicas de amor o dia todo. Aí a revista pergunta, pensando nele? E ela, cheguei até a fazer um poema pensando nele, do qual acabamos, eu e meu produtor, fazendo uma música mais tarde. Foi a primeira poesia que fiz depois que comecei a gostar dele. Mostrei essa e outras duas que eu já havia escrito, e ele escolheu logo essa poesia para transformar em música. O produtor a quem a Sandy se refere é o Feio, né, que produzia os álbuns de Sandy Júnior nessa época, e eles dois assinaram juntos a coautoria da música Olha o que o Amor Me Faz, que foi a primeira música que a Sandy escreveu. Então a gente pode concluir que Olha o que o Amor Me Faz é esse poema aí que a Sandy escreveu pro Tomás. Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Mas em junho de 99, a revista Capricho meio que desmascarou a Sandy. A Capricho publicou uma matéria intitulada Eu Nunca Fui Beijada, novamente uma mentira de Dona Sandy, e deixou lá ela fazer a maluca, contar as fiques dela toda, os caô todo. Em seguida, depois dessa matéria, acabava essa matéria e começava outra com o título Será que é? Contando tudo de Tomás. Tomás Áquia tem 16 anos e sempre morou em Campinas, no interior de São Paulo. Alto e moreno, parece tímido, mas quem o conhece garante que ele não faz o tipo quieto e que, apesar de bom aluno, é da turma da bagunça quando está entre amigos. As meninas também definem Tomás como um garoto bem expansivo. Não é dos mais assediados, mas faz bastante sucesso. Ele fica com várias meninas, é bem mulherengo, diz uma das alunas do Ângulo, o colégio onde ele estuda há 1 ano, desde que saiu da escola de Sandy Júnior. Tomás não entra em detalhes. Não fico com muitas meninas, só o normal da minha idade. E o que ele tem a ver com a Sandy? Nada, diz ele. Somos só amigos, diz ela. Mas no Ângulo, Tomás é conhecido como o namorado da Sandy. O próprio Tomás disse uma vez que estava com ela, afirma uma de suas colegas. Só que essa matéria é de junho de 99 e pelos meus cálculos a Sandy já estava com o Lucas Lima nessa época. Só não tinha anunciado ainda. Então a Capricho estava um pouco atrasadinha, né? Tava falando como se ela ainda estivesse, o Tomás, mas eu acredito que não estava mais. Atenção a isso daí, acredito que não estava mais não. Então quando o Tomás fala que não tem nada a ver com a Sandy, realmente não tinha mais nada a ver. A última vez que eles foram flagrados juntos foi no aniversário de 16 anos da Sandy, em janeiro de 99. Então de janeiro para junho, né, muita coisa acontece. Mas olha o que ele falou para Capricho nessa matéria. Se eu fosse apaixonado por ela, como dizem, não ia me esconder só para proteger minha privacidade. Pagaria o preço de ver meu rosto em um monte de lugar, mas ficaria com ela. E faria o mesmo com qualquer outra menina famosa. Isso contraria aquela informação que a Sandy soltou algumas vezes ao longo de entrevistas naquela época, desse menino, né, que ela era apaixonada, tal,
que esse menino, que é o Tomás, tinha medo do assédio, de ser perseguido por jornalistas e tal. Ele tá dizendo o contrário, que ele bancaria isso, se ele fosse mesmo apaixonado por ela. Ou ele não era apaixonado por ela, né? Ou outra mentira de Sandy, né? Ela pode ter, na verdade, ela ter decidido, ela com Noeli Chororó, claro, ter decidido que era a melhor coisa não expor o relacionamento e botou na conta dele isso, né? Que era ele, mas na verdade era ela. Bem, mas os dois terminaram mesmo nessa época e até onde se sabe nunca mais tiveram nada, não houve recaída nem nada do tipo. O Tomás fez faculdade de Direito e depois fez uma pós em Economia Financeira, Gestão e Estratégia para Empresas. Ele tem uma empresa chamada Witch, especializada em gestão de patrimônio. No site da empresa tem uma foto dele. Homão, gato ainda. Mas de um modo geral, Tomás Záquia continua discreto, não achei perfil nas redes sociais, só no LinkedIn, então faz essa linha aí, low profile. Bem a ver com a Sandy mesmo, né? Essa foi a história de Sandy Tomás, o primeiro namorado da vida dela, até onde se sabe. E aí, vocês sabiam de todos esses detalhes? Conta aí pra mim se vocês já sabiam, que vocês não sabiam, que foi surpresa, que foi novidade. Comenta! E pode me dizer também o que mais você quer ver por aqui no canal, que eu vou ficar atento aos comentários de vocês. Eles ficam ecoando ali os pedidos na minha cabeça, até uma hora que eu faço. Ecoa, eu vou lá e faço. E eu volto semana que vem com mais histórias de Sandy ou de Júnior. Ou de Sandy Júnior. Beijo.